Tá, deixa eu só colocar pra gravar no OBS também. Pronto, tá gravando. Olá, eu sou o Iver e tá se iniciando mais uma espécie de audiocast. Eu tô aqui com o Matheus. Oi. É... Tá. Se apresenta um pouquinho melhor pra galera aí, Matheus. Oi, eu sou o Matheus, Mais ou conhecido como a.k.a. Reirazinho Hirazinho, participante do podcast Palavras Vazias, e escritor. escritor, escritor mediano aí desse mundo. E está crescendo no mundo, né? Divulga aí o Sim. teu trabalho pra rapaziada. No Instagram, aí, pessoal, quiser, @Hirazinho, só. Para seguir poesias do Arauto do Caos. Não, Arauto do Caos é o nosso outro amigo lá, o Demian, que é o satanista. Mas enfim, né? Sigam o Reirazinho, ele é o Lorde das Trevas aí. Que é quase o Eurônimos do nosso tempo. Bom, nesse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre. É cultura oriental, né? O certo? Falar, ou é ocidental? Oriental. Oriental. Então tá. A gente vai falar do. Sei lá. Qual que é o principal costume que tu acha que se destaca no Oriente? Assim, falando culturalmente, né? E como uma pessoa que talvez não consome tanto conteúdo. Sei lá, eu tenho 20 e poucos anos e eu acho que o principal conteúdo que eu consumi do Oriente foi animes e mangás. E você, o que que se destaca mais nesse meio? Se eu falar qualquer coisa que não é anime, estarei mentindo, né? Porque desde criança você já começa a consumir. Mas por livre escolha, sem dúvidas, é o budismo, apesar que o budismo não é só do Japão, né, não é só do cultura do Oriente, boa influência vem do Oriente. E, e conceito de meditação para Medita... o que que seria meditação aos teus olhos? os Tipo, olhos. tipo assim, as melhores palavras para definir meditação. Porque eu lembro até alguns anos atrás eu só olhava e tipo, tipo assim, se eu ficar sentado na posição com os dedinhos fazendo uma bolinha, tá ligado? A minha filhinha ela vai imitar. Só que ela não tá em estado meditativo, tá ligado? Qual a melhor forma de definir meditação? Esvaziamento e preenchimento do ego. Liberdade. Acho que. Estaria repetindo o que eu falei no podcast anterior que gravamos. Basicamente, estar vazio é estar cheio, porque estar cheio de ruídos, de pensamentos, não é o verdadeiro eu. O verdadeiro eu é o silêncio e a plenitude. Tá ligado? Mas continua lá o que você tá falando sobre o budismo e influências. Ah, acho que só isso também. Os conceitos, as ideias de pessoas calmas, pessoas civilizadas, pes- coisas assim. Eu associo diretamente ao Japão, em- exclusivamente ao Japão, mas não é só ele. Sim, essa coisa toda que envolve ser uma pessoa, como se chama, virtuosa, né? Eu sempre lembro do povo japonês em si. Eu acho que a espiritualidade deles, eu não sei se é budismo, de fato. Eu só sei que eles têm uma espiritualidade muito desenvolvida, né? No último vídeo que eu gravei do Yume, isso se provou bastante pra mim. É, simplesmente tem histórias sobre, por exemplo, de como a Aokigahara, né, a floresta do Altocídio, né, ela foi, sei lá, ela foi erguida pela própria natureza. Tem uma espécie de mitologia para tudo, é bem desenvolvido. É, e eu acho que isso é o mais notável, assim, deles na minha perspectiva, né, é uma espiritualidade muito forte. É algo que se tu desrespeita, eles se sentem ofendidos. Enquanto aqui, tipo, aqui a gente tem, sei lá, uma religião forte, né? A gente diz que nosso estado é laico, por exemplo, mas ele claramente é bem
católico, Cristão. evangélico, não sei, né? A gente tem diversos feriados de diversas, quer dizer, de religiões específicas aqui, né? Então, mas se alguém desrespeita isso, a gente não se sente tão ofendido, mas eles são moldados no, nessa filosofia de vida, né? E eu acredito que em grande parte que isso, que pelas histórias que eu conheço, se deve ao caminho do guerreiro, o Bushido, né? Que daí foi desenvolvido essa questão que tu falou do budismo. E o que que você tem a falar sobre isso? Samurais são sexys. Cara, imagina, é basicamente uma licença pra matar quem tu não gosta, tá ligado? Ou morrer por quem tu não gosta. Eu acho que eu acho que é um, sabe aquela cena lá que tem no Gladiador? O que fazemos aqui ecoará o que fazemos em vida ecoará pela eternidade. Sim. Eu acredito que essas escolas, esses caminhos aí, não sei, essa filosofia, ela realmente conseguiu fazer isso. Porque claramente, até hoje, as virtudes que são ressaltadas é, nessa filosofia, ela influencia até hoje, influencia muito. E, inclusive na própria Guerra Mundial, os kamikazes, eles tinham em mente é, essa questão de morrer pela honra, né? Ser virtuoso. Ser virtuoso. É interessante que a cul- essa cultura oriental preza muito mais a virtude do que nós ocidentais. Até hoje isso se mantém. Como? Repete a última parte que eu não escutei. É interessante que o Oriente preserve o conceito de virtude, de algo maior E o que é ser virtuoso? que é ser virtuoso. É uma boa pergunta. É, tipo, aos teus olhos, não como regra. Mas assim, o que que tu considera que é uma pessoa virtuosa, baseada nisso tudo que a gente tá conversando sobre? Uma pessoa maior que si mesma. Uma pessoa que está atingindo. Aqui já abro dois parênteses. Pessoa que já atingiu um nível maior de ética, moral e consciência. É uma pessoa que está. E a segunda vertente que eu pensei é como um fluxo que faz o indivíduo se manter estável num nível de consciência elevado. Esse nível pode sumir de uma hora para outra. E entrou um Olá, xerife aqui, ó. Entrou um invencível sob o sol na cal. Senhoras e senhores, este é o Juan. O Juan. olá, Agora o Juan vai completar o podcast, porque eu falo um pouquinho. Bom, Juan, beleza. Qual então, que é o ponto? a gente estava conversando basicamente sobre costumes orientais e, assim, o que mais se destaca na cultura oriental, eu falei que é a espiritualidade, o Matheus falou que é o budismo em si, realmente, e a gente já estava falando novamente da questão do Bushido, o caminho do guerreiro. Então, assim, o que que você tem para falar sobre como que essa filosofia influenciou décadas? Eu comentei, inclusive, que sabe aquela cena do gladiador que o príncipe, que o gladiador fala que eu esqueci o nome do personagem dele, é o Maximus, né? O Maximus, ele fala: "O que fazemos em vida ecoará pela eternidade". O que que você tem a falar Sei. sobre isso? Bom, eu acho que o budismo é um ponto muito forte mesmo, que é da cultura oriental que acabou vindo para o ocidente. Muita gente adere. Mas eu acho que alguma coisa que pesa um pouco mais é a parte do confucionismo, cara. Aquela ideia de que tem que existir um mestre, uma hierarquia das coisas, isso se instalou para todo mundo, assim, no geral. E não necessariamente como o conceito confucionista, né? Mas, tipo, o conceito de hierarquia, tudo, mestre na sociedade.
Eu acho que o Ocidente tem muito menos coisa para oferecer do que o Oriente em questão de ensinamento, tipo, tanto de retidão de vida, como no Bushido e tal, quanto espiritualidade. Tô ligado. Eu comentei, inclusive, que, por exemplo, assim, é... Beijo, amor, beijo. Que, inclusive, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, até mesmo os kamikazes, eles eram influenciados por essa filosofia de vida, tá ligado? De seguir uma vida virtuosa. Que, assim, muitas pessoas entendem que o caminho do guerreiro é, é de fato ser um guerreiro, ser uma máquina de guerra, mas não. Nos ensinamentos é pregado que você pode ser forte sem ser, digamos assim, intimidador, sabe? Uhum, Ser, ser amedrontador sem ser hostil, ser gentil sem ser egocêntrico. Enfim, eu não sei como de fato tá descrito lá, mas assim, tem é uma parada que tipo te ensina a desenvolver o melhor de si. Inclusive, para uhum. você, para quando as práticas começaram, título de curiosidade, quando as práticas elas começaram a ser proibidas no Japão por diversos motivos políticos, né? O, essa era samurai, eu não sei se é período Endo que se fala, período Endo seria outra coisa, não me recordo muito bem. Os samurais eles meio que foram obrigados, né? Eles foram instruídos pelo seu, como se diz o mestre do samurai lá, e quem não tinha era um Ronin, O Daimyo. o Daimao, né? Ele instruiu os samurais a desenvolverem o pessoal dele. Como isso? Através da caligrafia, escrita, a Uhum. desenvoltura para artes, teatro, pintura, desenho, tipo, tudo que tem de mais, assim, grandioso que o ser humano pode construir, eles eram meio que obrigados a estimular, tá ligado? Obviamente Uhum. tinha muito, vamos dizer assim, muito desvirtuosos no meio, mas o caminho, eu acredito que pelo menos por alguns era seguido à risca, tá ligado? Uhum. E assim, o que eu acho mais da hora nisso tudo, né? Falando inclusive, voltando a falar do Japão como um todo, o que tá me interessando bastante ultimamente são instrumentos musicais. Nossa, tem muito instrumento legal no Sim. Japão, cara. O último que eu tava olhando é uma flauta japonesa chamada Shakuhachi, tá ligado? Hum, Então, só que assim, eu não vou mentir. O meu ouvido pra esse tipo de som, ele não é, ele não é virgem, tá ligado? Então, quando eu hum. escutei, eu sei que não é um instrumento tão bem polido, vamos dizer assim, dá pra fazer muita coisa bacana, mas as coisas que eu pesquisei no Bandcamp, no YouTube, né, e em outras plataformas aí de música, cara, parecia que era basicamente a mesma coisa, sabe? Eu não sei se é porque as notas de como se toca aquele instrumento são muito antigas e se perderam algo parecido, ou porque realmente não tem um conteúdo diversificado sobre, tá ligado? Aquele kalimba lá que você toca, ele, Aham. ele consegue ser mais diversificado, apesar do som ser muito mais simples, vamos dizer assim. É por causa do nosso costume mesmo, mano. É que, tipo, eu não vou saber dizer por instrumento, mas em técnica vocal, por exemplo, na China, comparado com a nossa aqui, eles usam muita coisa que parece nota dissonante. Por exemplo, a gente tá acostumado com a escala padrão de dó a dó de novo. São 12 notas, contando as maiores, sustenidas e tal. Aham. Quando você vai cantar, tipo, na parte da cultura chinesa mesmo, são 23 notas, mano. Então, tipo, são notas que são, sei lá, um quarto de tom acima de alguma coisa. Então eles conseguem ter um trabalho muito melhor, tipo, diversificando os sons. E a gente tá muito acostumado com isso. Então, quando pega algum instrumento que tem algum som diferente ou um pouco mais dissonante, você pode pegar mesmo aquele guqin ou como que é o nome aquele outro instrumento que parece uma harpa deitada? Ahn, ukulele? Não, não, eu tô, Não, eu tô, não. eu tô É um que é confundindo. grande. O Cotô. Cotô. É- Cotô. era um nome próximo disso que eu tava querendo.
É, É, sabe? e daí, tipo, você pega ele quando você vai fazer o vibrato nas notas, às vezes você para o vibrato, sei lá, no metade do caminho, pra fazer um som diferente, tá ligado? Aham, É um negócio que aqui no ocidente o pessoal não tá muito acostumado mesmo. Então soa muito esquisito às vezes. Mesmo que o som esteja, tipo, super polido, parece meio sujo. sim. Bom, uma outra parada que tem me interessado muito ultimamente, que eu inclusive descobri esse ano, são os haikais. Sabe o que é haikai, Juan? Ah, aqueles poemas escritos em 3 estrofes, acho que 7 palavras, alguma coisa assim, né? Exatamente. Matheus, quer dar a melhor definição de haikai? Nossa. Não, tipo, explica pra galera um pouquinho sobre o que que é haikai, fala aí com suas palavras, ou lê aquele Ah, texto em Haikai, pra cima quem não do. sabe, é um grupo de rap brasileiro. ah, grupo bem ruim ainda. Ô, louco! A gente foi do Japão, do Bushido pra rap nacional. É Aí isso sim, aí. hein? O Brainstorm tá com. Ah, basicamente o haikai é um estilo de poesia que tenta contemplar a vida In de um natura. jeito, de um jeito natural, simplista, direto e objetivo. Tem muita relação com a meditação, com a contemplação e coisas verdadeiras e simples da vida. É, teve um período, inclusive, que ela era como comédia. Esqueci o nome, Haikai não sei o que. Era um estilo de poesia de comédia. Eu acho que hoje em dia, pela estrutura que ele adota, ele talvez ainda seja. É porque assim, na área da escrita, eu sei que tem muitos sabichões. Então, assim, eles devem olhar para um haikai, que é uma construção simples, acessível, né? Assim, e ele envolve a simplicidade mesmo. Por ele ser pouco silábico, ele envolve muita simplicidade de vocabulário, né? É, a Mas grosso é modo. isso que faz ele ser difícil de ser escrito, mano. É, Porque volta no ponto que a gente discutiu outro dia, em outro tema, né? Sobre o Cima Blue e tal. Que pra você fazer o simples muito bem, você tem que fazer o complexo muito bem. não, E sim, é aham. muito difícil se fazer um haikai, pelo menos eu acho. Eu nunca consegui Sim, fazer alguma coisa satisfatória. sim, Eu acho fácil, só que eu acho que justamente por ser fácil e simples é mais legal do que polir muito um isso. poema. É nessa simplicidade que talvez esteja a dificuldade como vocês relataram, mas talvez Uhum. existam pessoas que não conseguem enxergar isso, justamente por essa simplicidade, sabe? As pessoas olham pro haikai, haha, haikai. Então, tipo, essa parada que você falou, eu não sabia que ele era motivo de comédia, mas talvez ainda hoje deva existir algo muito parecido, algo muito próximo disso, tá ligado? Cara, a primeira referência que vem na minha cabeça quando você fala de haikai, vocês já viram Hunter x Hunter? Já. Então, lá tem um personagem que tipo, ele é extremamente secundário, assim. Que, pra quem nunca viu Hunter x Hunter, existe um negócio chamado NEM, que seria a aura da pessoa em si, e tem várias categorias que é de acordo com a natureza da pessoa, como ela foi criada, nasceu, cresceu e tudo mais. Tem um cara lá que ele é totalmente secundário, o NEM dele é do tipo transformação, ele transforma a aura dele em X coisas. E o jeito que ele desenvolve a técnica dele, por ele amar muito a arte e essas coisas assim, é através de haikai. Tipo, tudo o que ele escreve no papel acontece. E só que quanto melhor for a escrita dele, mais forte vai ser o poder, tá ligado? E daí tem alguns momentos que são até engraçados, tipo, ele tentando, sei lá, fazer um negócio explodir enorme e ele faz uma cadeira pegar fogo, porque ele escreveu muito bem, tá ligado? Tá ligado? Nossa, que foda. Eu Eu, acho eu, muito eu, bom. eu não me recordo, eu não me recordo desse personagem, mas eu vou pesquisar depois, só pela curiosidade, tá ligado? De ver quem é. Acho que é. Não lembro se era Baizu ou Baido, alguma coisa assim o nome dele, alguma coisa com B. Depois eu vou procurar o personagem e te mando. Beleza. Bom, Tem um anime baseado em haikai também. Chama Palavras que Borbulham como Refrigerante. Não sei se vocês conhecem. É, Nunca vi. cara, já a assistido. parada do haikai, em suma, é basicamente você observar, você ter percepção de como é a vida ao seu redor, tá ligado? Sim. Porque todas essas filosofias, elas trazem um retorno para a vida em natureza. É impossível
É impossível você ser, sei lá. Eu ia falar progressista, mas não é a melhor palavra. Mas é impossível você ser uma pessoa da cidade e se sentir confortável adotando essa ideia pra tua vida. Sabe? Você sentiria um desconforto. Você, sei Hum. lá, talvez você consiga, mas vai ser meio que um segmento do que era pra ser, sabe? Vai ser como se fosse uma variável. Você conseguir fazer um haikai uma, numa cidade, sei lá, um centro de São Paulo, você consegue. Só que daí não é, digamos assim, que não é o objetivo, sabe? É pra você olhar pra natureza em si, refletir sobre a tua existência ali, o E teu pertencimento ali no meio de tudo aí aquilo. eu discordo um pouco, mas antes uma curiosidade. O Haikai, como o Juan conhece todo mundo, é em 3 sílabas, 575, é fundado pelo Matsu Basho, que é um dos pioneiros do Haikai, que tem várias vertentes de Haikai. E essa vertente tem um nome engraçadinho nos dias atuais, que é um Haikai chamado Tanka. Tanca. Como é que é Tanka? Intancável É, haikai, mano. Meu Deus do céu. então, aí eu discordo 100% de você, apesar de. Porque a gente teria que pegar o conceito da poesia na sua origem. Exemplo. Eu Uhum. não posso. Eu não posso. Aliás, dá pra ser mais radical ainda. Eu não posso escrever poema porque é coisa de branco. Que a origem é coisa de branco. Não, Mas não, eu sei, tá exagerando seu ponto. Tô não. falando que a poesia da natureza, os prédios, as coisas assim, já é a natureza. Só não é a natureza pura, assim, das coisas. Exatamente. Aham, eu entendo. Eu, eu vou explicar, vou transparecer o que eu queria dizer. O que você escrever, por exemplo, numa cidade com muitos prédios, muitas coisas tecnológicas, vai ser um haikai, vai ser poesia, assim. Eu só digo que os elementos, eles podem ser compostos por materiais naturais, mas assim, sei lá, um prédio ele não cresceu de uma semente, sabe? Sei lá, é, ele não foi responsável, tipo, sei lá, por gerar vida. Ele é só algo que a gente, como humano, a gente construiu ali. Eu digo que os elementos do haikai tradicional, geralmente eles trazem o elemento da natureza mesmo, né? Você olhar para a água, você escutar o canto do pássaro, e não, por exemplo, uma turbina de avião. É mais nesse sentido que eu digo. Mas vai ser Ah, poesia, vai ser um haikai, de fato, sim. Só que é mais. É porque tem a ausência da vida selvagem. É isso que eu quero dizer. Da vida sim. liberta. Com certeza, como eu disse, pegar mais da origem em sentido de sossego e tranquilidade é isso. Isso. Mas eu também acho que é interessante abordar no sentido da vida moderna, porque a sociedade virou isso. É, Então, não, com certeza. É importante até, né? Pra criar, inclusive, novos segmentos para a própria poesia. Bom, é, eu acredito que sobre haikais é isso que eu tenho pra falar. Juan, você tem alguma coisa a mais? Ah, não tenho tanto conhecimento pra falar mais coisa, não. Bom, então, assim, o podcast está com 24 minutos. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o Japão, sobre o Oriente, sobre cultura que se destaca assim pra vocês? Você falou o bagulho sobre se aprimorar através da escrita, caligrafia e tudo mais. Tem um negócio que eu acho muito interessante da cultura asiática no geral, mas é mais dentro do budismo mesmo, que é o Enso. Já ouviu falar? Não. O que conceito seria? O, en, o Enso você vai pegar um pincel, tipo, totalmente molhado na tinta, e vai fazer um círculo. É só um círculo, com um único movimento. E naquele círculo, a forma com que ele for posto no papel, a força que você aplica, o tamanho que ele fica, tipo, a forma dele no geral, meio que expressa o seu estado de espírito. Então muita gente tenta fazer, tipo, repetidamente, tipo, sei lá, pelo menos uma vez no dia, durante a vida toda, pra ver se, tipo assim, se o espírito tá aprimorado, digamos assim, de palavras meio
meio, meio vazias, assim. E eu acho super maneiro isso daí, mano. O, um conceito que eu me lembrei agora de você falando disso do pincel molhado, eu lembrei do Ikigai. Só que o Ikigai, ele é uma filosofia lá de Okinawa, eu acho, eu não lembro muito bem. O problema do Ikigai na nossa vida é que quando você pesquisa sobre ele, só tem brasileiro dando palestra, tá ligado? Sobre Ikigai. E diferente do Bushido, eu não tenho nada contra Ikigai, mas assim, como método comparativo, eu acho que ele é uma filosofia muito, sei lá, muito comodista, tá ligado? Muito convidativa, assim, de ser muito pacífica, sabe? De ser passiva mesmo, porque ele Eu acho que não, mano. não, tipo assim, olhando por cima, né? Porque assim, o Ikigai em si, o que que ele é? É razão e prazer de viver, né? De você De ser descobrir, assim. de você descobrir o seu lugar no mundo, né? Só que, tipo Uhum. assim, no Ikigai, eu, pelo menos, na época que eu conheci ele, eu nunca ouvi falar sobre o conceito de disciplina no meio dele. Só de, tipo, Mas, mas tem que ter, cara. só... Então, é justamente isso. A filosofia em si não fala. Só que ela diz, ela te estimula a querer buscar algo que tu goste, sabe? Só que, Uhum. tipo, diferente do Bushido, ele te ensina as virtudes pra tu talvez suportar a vida. Então, e comparando os dois, eu acho o Ikigai meio meme, assim. Obviamente, sei lá, de alguma forma Não, ele deve mano. ajudar. É que o Ikigai tem todos aqueles pontos, né? Que fala que você tem que. Deixa eu ver se eu lembro todos, tá? Se eu não me engano, você tem que encontrar algo que você seja bom em fazer, que você possa ser recompensado por Aham. isso, que as outras pessoas precisem e que ajude as outras pessoas. Se eu não me engano, acho que é isso, né? Aham. O que faz bem ao mundo, o que amo fazer, o que faço bem feito e o que ganho por fazer. Aí, tipo, ele tem um gráfico lá do que é vida significativa, vida agradável, vida produtiva e vida plena, tá ligado? Uhum. Só que, tipo Uhum. assim, O que que é vida plena? a vida plena seria entre paixão e o que você ganha por fazer. E o que faz bem. Custo-benefício das coisas. Então, basicamente, o Ikigai, ele é uma filosofia pra, tipo, profissional, eu diria, sabe? Ele não é uma filosofia, tipo, assim. Eu não ousaria falar que ele é uma filosofia pra vida, tá ligado? Se você tá numa ilha deserta, você, sei lá, talvez você não adote o Ikigai e talvez o Bushido. Mas também tem que ser justo, tem que ser justo. Tipo, é um pensamento mais moderno, eu acredito. Só pela forma como ele é disseminado, ele tem que ser um pensamento mais moderno. Ele tem que ser algo da vida depois que o carro foi inventado, por exemplo, sabe? E não quando Uhum. uma pessoa podia sair com uma faca gigante na rua e matar as outras porque não gostou dela, tá ligado? A gente tem que ser justo nesse sentido. Mas, assim, são filosofias que estão por aí, né? Os japoneses têm inúmeras filosofias de diferentes lugares, inclusive tem umas que realmente assim são. Eu não vou falar, mas tem umas que não é bom nem conhecer, sabe? Porque, enfim, não vale a pena explicar o porquê. Mas tem alguma outra ideia oriental que, assim, vocês conhecem? Roda na cabeça de vocês de alguma forma? Nossa, tá fritando a Ah, cabeça, né? Pensa. ideia de. Ideia não, né? É porque eu não conheço, mas. É arma branca, katana, essas coisas eu acho interessante. Cara, é muito interessante o processo de fabricação da katana. Sério. Nossa, dobrar o aço várias vezes, né? Nossa, você colocar um selo com uma planta específica para poder evitar que demônios entrem durante o processo de fabricação da katana. Tipo, todos os costumes, assim, sabe? Eles são bem chamativos, cara. Eu não vou dizer que, tipo, uau, que legal. Só são chamativos, são coisas para se observar, né? É uma puta disciplina você ter que fazer tudo isso.
E isso reforça muito essa ligação espiritual que eles têm, né? Desde sempre. Então, eu acredito que seja isso que a gente tem para falar sobre o Japão. Bom, a gente pode finalizar por aqui ou vocês querem deixar pontuado mais alguma coisa? Eu não tenho mais nada para acrescentar. Matheus? Nada a acrescentar. Beleza, esse foi o audiocast de hoje. Muito obrigado por escutar até aqui e falou! Falou. Falou.